Enorme aqui. Eu estou quase afônico, sem voz. Já desci a carreta do dia hoje, fora de manhã cedo, caminhada, mas queria agradecer mais uma vez a paciência que os senhores tiveram para me aguardar aqui. Eu sei que não está planejado, mas eu faço esforço para estar aqui sempre. Não somente aqui, mas todos aqueles que obviamente precisarem do nosso apoio. Então, eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui hoje reunido. Nada é por acaso. Se a gente está aqui hoje, não estava nem no planejamento, mas estamos aqui hoje porque existe realmente um propósito. E eu queria dizer aos senhores que eu tenho ouvido em todo lugar por onde eu passo, por onde eu tenho passado, esse Brasil afora, nos aeroportos, onde eu tenho tido a oportunidade de estar, que eu tenho ouvido muito a seguinte frase: capitão, esqueça, 2024 eu não vou apoiar ninguém, pode tirar o cavalo da chuva, não vou fazer o que eu fiz em 2018, não vou fazer o que eu fiz em 2020 e não vou fazer o que eu fiz em 2022. Eu parava olhando, brigar com meu pai, brigar com minha mãe, meu namorado, minha namorada, minhas irmãs, meu chefe, brigar com o cachorro, brigar com o pastor, brigar de política, isso. Eu pergunto por que isso, essa raiva toda, essa decepção toda. E aí eles falam: o senhor não está vendo? O senhor está deputado federal hoje. Estão sendo caçados, perseguidos, presos, tendo a Polícia Federal a todo momento intimando, porque estão chamando Lula de descondenado, de ladrão. Aquilo que parecia ser o óbvio não é mais o óbvio. Mesmo pela unidade parlamentar, vocês estão sendo convidados ou convocados a prestar esclarecimentos à Polícia Federal como se fossem bandidos. Aí eu pergunto: se está acontecendo isso com o senhor que está deputado federal, imagine um vereador. E é esse momento assim: poxa, que é um vereador na fila do pão? Se você que tem imunidade parlamentar está acontecendo isso, imagine nós aqui embaixo, no município, que não temos imunidade parlamentar. Se falarmos um ai contra Alexandre de Moraes, é prisão na certa. Se falarmos um ai contra o sistema, é prisão na certa. Nossas liberdades estão sendo diariamente tomadas. Aí eu paro, reflito e penso: é exatamente isso que o sistema quer que vocês pensem, que não há mais garantia de futuro, que não há mais um Brasil melhor, uma Bahia melhor, que não há mais a possibilidade de transformarmos os nossos municípios em uma cidade melhor. Sabe por que estão fazendo isso? Incutindo na mente de cada um dos senhores medo. Quantas pessoas hoje no Brasil inteiro têm medo de simplesmente vestir uma camisa da seleção brasileira? Quantas pessoas hoje têm medo de simplesmente vestir um amarelo ou um verde e amarelo e têm medo de serem confundidos com terroristas, com bolsonaristas, com extremistas de direita? Então hoje nós somos inimigos número 1 do sistema. O inimigo precisa derrotar a gente. O inimigo precisa incutir na mente e no coração de cada um de nós que nós somos terroristas, que nós somos inimigos do Estado e que qualquer um que desafie o sistema tem que ser preso e, como bem disse Lula, tem que ser extirpados da face da terra. Olhe que após o 8 de janeiro não tivemos mais grandes manifestações, em especial aqui na Bahia. Sabe por quê? Porque as pessoas têm medo, estão com medo. Pessoas que foram presas injustamente no dia 8 de janeiro, simplesmente por protestar. Havia ali entre eles um ou outro, havia ali entre um ou outros que eventualmente quebraram, destruíram o patrimônio público, mas que eles sejam condenados, se for o caso, pelas suas ações praticadas. Vandalismo, destruição do patrimônio, mas chamá-los de terroristas, de golpistas, de pessoas que estavam fazendo
formação de quadrilha, por simplesmente protestar. Eu fui o primeiro deputado estadual, à época estava deputado estadual, tinha sido eleito deputado federal, não tinha tomado posse ainda. E foi em 8 de janeiro, só tomei posse do deputado federal em fevereiro. Eu, juntamente com o Diego Castro, que também tinha sido recém-eleito, não tinha tomado posse ainda, do deputado estadual, fomos os primeiros parlamentares do Brasil a visitá-los na Papuda e na Colmeia. Vários parlamentares tentaram, naquela época, entrar no presídio e não conseguiram. Nós fomos os primeiros do Brasil a entrar. À época, se vocês consultarem, aquele canal Intercept nos acusou de golpistas, de apoiadores de golpistas. Tivemos os nossos nomes e as nossas fotos marcadas em vários sites como apoiadores de terroristas. O que fomos fazer lá? Fomos levar advogados. E olha que interessante, hoje é muito fácil, todo mundo, eu defendo a liberdade. Mas pensem, logo após 8 de janeiro, o Brasil inteiro parado, horrorizado com as prisões, ninguém sabia o que estava acontecendo. Quem era o parlamentar que naquela semana queria botar a cara a tapa, colocar um alvo no peito, entrar na alça de mira do STF? Quem que queria? Quem que queria dar um depoimento, fazer o discurso e ficar na mira da imprensa como apoiador de golpista, extremista? Ninguém queria dar cara a tapa. Fomos nós que fomos lá, correndo todo o risco, mas fomos lá. Porque independente do que tenha acontecido lá, eu tinha pais e mães de família que precisavam de apoio. Eu recebi centenas de ligações. Capitão, faça alguma coisa. Não estou conversando, não estou conseguindo falar com meu pai, com minha mãe estava lá em Brasília, meu filho. E ninguém dá notícia, ninguém sabe de nada. Eu fui lá para saber informações. Então nem cogitei pensar em medo do STF, medo de ser preso, medo de ser enquadrado, medo de ser apontado. Eu não podia me calar naquele momento. Eu não podia jamais deixar que o medo fosse maior do que a minha vontade de ajudar as pessoas. E fui. Fiquei 5 dias em Brasília, ouvindo, visitando cada pessoa, visitando cada familiar. Então é muito fácil falar em vamos lutar pela liberdade, mas não colocar a cara tapa. Não desafiar o sistema, não falar contra o sistema. Então eu peço a cada um dos senhores que não tenham medo de ir para as ruas, não tenham medo de fazer campanha. Todo esse medo, todo esse desespero que querem colocar na mente e no coração de cada um dos senhores e não participar da política, e não apoiar candidatos a vereador, e não apoiar candidatos a prefeito em todos os municípios do Brasil, é porque eles sabem que se lá atrás, em 2022, sem muitos recursos, elegemos a maior bancada de deputados federais da história desse país, 99 deputados federais. Elegemos em muitos estados deputados estaduais. E eles sabem que se nós, cada um de nós, com tudo que está acontecendo, a falta de liberdade, com a perseguição, com o preso político, tudo isso que está acontecendo, nós iremos nas urnas mostrar a nossa revolta. Nós iremos nas urnas mostrar aquilo que nós defendemos e acreditamos, elegendo conservadores para as câmaras de vereadores. Eles sabem que se nós montarmos essa base forte em 2024, coisa que não fizemos em 2020, nós não nos dedicamos, nós não nos concentramos em eleger vereadores e prefeitos. Talvez por isso estejamos sofrendo tanto, porque não tivemos base. O presidente Bolsonaro entendeu o erro em 2020 e hoje está entrando de cabeça e está fazendo com que nós, cada um de nós, vá onde tenha candidatos para elegermos, e se não elegermos, para implementar uma semente para dizer: nós não aceitamos o que está acontecendo hoje em nenhum lugar do Brasil. Então, toda essa desesperança, esse medo que estão tentando criar os senhores, é porque eles sabem que a base vem forte em 26 e nós iremos com certeza, além de ser a maior bancada de deputados federais, seremos em todo o Brasil a maior bancada de vereadores. E estes vereadores e prefeitos irão eleger em 26, quem sabe o dobro de deputados federais, quem sabe o dobro de deputados estaduais. E não tenho dúvidas, o dobro de senadores da República que
que temos hoje, covardes. Se nós dobrarmos a quantidade de senadores, e esse é o medo deles, se a base vier forte, elegendo deputados estaduais, deputados federais, uma base forte de vereadores, temos base para eleger senadores da República, governadores do Estado, e se Deus quiser de novo, Jair Messias Bolsonaro. Então esse medo desse movimento crescer, de fortalecer, de cada vez ficar maior, é esse medo deles, porque eles sabem que 26 a gente vem forte, e a gente vai com certeza impeachmentar o primeiro-ministro do STF na história desse país. E é com o apoio de cada um dos senhores, é com a mente e o coração de cada um, unido e integrado em um só sentimento de justiça. Nós só queremos isso, é justiça. Então, eu peço a vocês, sejam fortes, sejam corajosos. A Bíblia diz que a gente não pode ser, aliás, que você tem que ser o fio ou tem que ser quente. Pode ser bom. Sabe o que quer dizer isso? Que nós temos que nos posicionar. E para se posicionar tem que ter coragem. Não basta gritar Deus, pátria, família, repetindo frases aleatórias. Tem que realmente viver aquilo que você fala. As suas ações têm que corresponder àquilo que você fala. Então, meus amigos, eu desejo a cada um dos senhores, eu sei que essa batalha aqui não é fácil. Até o dia de hoje, até o dia da assinatura da ata, até o dia que vocês foram declarados efetivamente candidatos, foram muitos desafios. Eu tenho todos os dias, o Bolsonaro mandou um texto ontem, uma frase ontem, e aí as pessoas me perguntam sobre essa questão lá em São Paulo. O que eu acho? São Paulo, Marçal, essa agonia toda, essa confusão toda, está dividida à direita. Ele me mandou um texto ontem. E aí depois desse texto que ele me mandou, só para a gente ter uma ideia de que muitas vezes aquilo que a gente está vendo na imprensa, ou ouvindo na imprensa, não é nem de perto, não é nem de longe que realmente está acontecendo. A questão do Marçal, se a gente gosta dele ou não, se ele é o melhor candidato ou não, se ele é de direita ou não, a questão vai muito mais além disso. Cada um de nós aqui, ao ver e conversar com pessoas que foram presas injustamente no 8 de janeiro, estão com um sentimento de impotência. O Bolsonaro uma vez falou comigo que ele se sente culpado pelo que aconteceu no dia 8. Nós todos carregamos o sentimento de que o que nós poderíamos ter feito mais para não chegar àquele momento, para evitar aquele momento, ou alertar a população: olha, existe aí uma armadilha, existe aí, não vá, não caia nessa, o sistema vai pegar a gente. A gente tem que ter feito muita coisa. Então nós precisamos dar uma resposta, não é só nas urnas não. Hoje tem pais e mães de família que estão presos, condenados a 10, 15, 20 anos de prisão. E o que é que nós faremos com essas pessoas? E o que Bolsonaro está tentando fazer, a gente não está compreendendo. Só está olhando o Marçal, se é bom, se é ruim, se é direito. Existe uma grande construção nesse momento para libertar os presos políticos. E tudo isso passa pela articulação política. A eleição em São Paulo, na cidade de São Paulo, ela é importante? É. Ela é a capital econômica do nosso país. Ela é muito forte. O estado de São Paulo como um todo é muito forte. Então a eleição em São Paulo, ela pode fazer a diferença em todo o Sudeste. Assim vai abrir mão em Feira de Santana. Sair candidato em Feira de Santana e apoiando agora o Zé Neto. Zé Neto deu livro. Está repreendido. Tanto Zé, tanto José. Então foi por isso que a gente montou a CAT, a Praia Zé Ronaldo. Imagina, Feira de Santana com 17 bilhões de PIB. Se o PT vencer em Feira de Santana, PIB de 17 bilhões, o que não vão fazer aqui dentro do Estado? Já fazem, sem muito recurso. Imagine com um PIB de 17 bilhões de reais. Não vão dominar só a Bahia, como já está hoje, não. Mas todo o Nordeste. E foi isso que o Rui Costa tentou fazer com o consórcio Nordeste, que eu denunciei quando estava deputado estadual. Então, o que está em jogo em São Paulo não é apenas uma eleição em São Paulo, não é apenas essa massagem de direita ou de esquerda.
estamos construindo uma articulação, e em outro momento eu posso falar isso com mais calma com os senhores, é a anistia aos presos políticos, é a garantia de que se nós tivermos uma eleição para esse centrão, nós teremos a possibilidade de, nessa próxima eleição, que serão 2 senadores, indicar nessas 2 vagas um senador da República pelo PL. Imagine 27 estados da federação e nós temos de 2 senadores, pelo menos um em cada estado. Seriam pelo menos 27 senadores a mais. Hoje nós somos 32 senadores da República, no universo de 81. Não conseguimos fazer nada. Não aprovamos nem sequer o impeachment de Alexandre de Moraes ou qualquer ministro. E se nós tivermos, no mínimo, um senador eleito na próxima eleição, junto com os atuais 32, teremos aí a possibilidade de, pelo menos, imagine aí, 32 hoje, quase ao em torno de 52 senadores de 81. Qualquer impeachment passa com a maioria do Senado. E a outra possibilidade é tornar Bolsonaro elegível, tornando a possibilidade real e concreta dele disputar a presidência da República. Então, uma eleição em São Paulo, ela é importante, mas muito mais importante é a anistia aos patriotas, é a eleição de senadores da República para reequilibrar a harmonia dos poderes, que não está harmônica. Aliás, era muito harmônica lá atrás, todo mundo roubava, todo mundo começava, e a reeleição do nosso presidente. Então, eu peço aos senhores muita cautela, muita calma. Há planejamento, a gente pode não entender nesse momento, pode não estar acreditando no que está acontecendo, mas existe uma convergência de pensamento, de unidade, de estratégia, para tentar pensar nisso. Política não se faz com fígado. Tem que ter, ceder, recuar, avançar. Infelizmente, nós não somos maioria na Câmara. De 513 deputados, nós só somos 99 eleitos pelo PL. E nem todos os 99 votam com a gente. De 99, apenas 65, a depender da pauta, vota de forma raiz, de forma unida com o PL. Mas a maioria vota com o centrão, com o governo. Então, se não fosse assim, se nós não tivéssemos 99 deputados federais, nós não teríamos a Comissão de Segurança Pública, que é nossa. Tivemos a Comissão de Fiscalização e Controle e Aquisas. Tivemos e temos a Comissão de Constituição e Justiça, que está agora temos a Comissão de Educação, que Nicolas Ferreira hoje. Tivemos a CPI da DSP, que eu participei, juntamente com o Salles, com o Zul. Então, todas essas articulações foram necessárias para que nós, ocupássemos cargos em posições-chave, comissões-chave, para denunciar, para pressionar, para derrubar o governo federal, levando informações, contrapondo projetos nefastos, como, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. Então, vejo muitos candidatos falando que vão defender a família, defender a não ideologia de gênero, defender a liberdade, mas não conhecem o Plano Nacional de Educação. E pasmem, o Plano Nacional de Educação começa pelos municípios. A Constituição Federal é clara. Antes de se aprovar o Plano Nacional de Educação, ele tem que passar pelos municípios. Por mais de 5 mil municípios brasileiros, menos de 1% discutiu o Plano Nacional de Educação. Não passou pelas nossas mãos. Quem é que foi que construiu o Plano Nacional de Educação? O movimento LGBTQIA+, PN, a SPIX, das letras, CUT, MST, e esses partidos, outros, todos de esquerda, nenhum de direita, ninguém foi convidado a participar do processo. Isso é um processo que vai discutir os próximos 10 anos do nosso currículo escolar. Então é muita coisa que está em jogo, gente. Não é simplesmente uma eleição em São Paulo, é Marçal, é isso. É muita coisa que está em jogo. Então eu chamo os senhores a atenção, a responsabilidade, confio na nossa luta. Eu sei que a desesperança é grande, a falta de credibilidade de muitos de nós, de nossos representantes,
está jogada acima da lama. Mas eu quero mostrar aos senhores, eu quero dizer aos senhores que existem pessoas boas lá dentro.